Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. E saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, saúdo o doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, saúdo também o doutor Douglas Donin, que participará dessa sessão fazendo sustentação oral no primeiro recurso da tarde. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação especial à nossa assistência. O primeiro processo da pauta, prezados colegas, é um recurso em impugnação, recurso interposto pelo eleitor Gessé Sangalo de Melo contra a decisão do meritíssimo juiz eleitoral da primeira zona, e a relatoria deste recurso é do desembargador eleitoral Gustavo Diefenteller. Eu passo, então, a palavra ao ilustre advogado, doutor Douglas Donin, que fará a sustentação pelo recorrente José Sangalli de Melo. Está com a palavra, doutor. Obrigado, Excelência. Senhores, em primeiro lugar, minha saudação a esse plenário, a essa casa que sempre me recebe tão bem. Faço esse agradecimento em nome dirigido ao presidente André Vilarim, mas se estende a todos os senhores desembargadores. Saudações ao desembargador relator, o senhor doutor Gustavo Diefenteller, e saudações ao membro do Ministério Público, doutor Fábio Venzon, também a todos os componentes dessa casa que trabalham na questão administrativa, que também sempre acolhem tão bem os advogados. Senhores, eu vou tentar ser bastante breve, porque o meu recurso eu já sinto que ele foi bastante extensivo, e eu acho que ele trouxe todas as questões de fato e de direito necessárias à apreciação do caso, mas apenas para tentar reavivar a memória do caso. Foi um caso onde um eleitor de Cachoeirinha, um propenso eleitor de Cachoeirinha, o Lucas Reines, ele se insurgiu contra a transferência do domicílio eleitoral do vereador Gessé Sangalli, do eleitor Gessé Sangalli, que está até o final do ano, nos próximos meses, na função de vereador em Viamão, por o município de Porto Alegre. Tá. O membro do Ministério Público, no primeiro grau, ele decidiu por dar um parecer contrário a essa transferência, ou seja, um parecer pelo acolhimento da impugnação, no que foi acompanhado pelo juiz. Isso nos surpreendeu bastante. Primeiro porque se trata aqui de uma questão de legalidade, né? Como nós estamos numa justiça especializada que tem, inclusive, a sua própria dimensão do aspecto da legalidade, foram infringidos vários aspectos de legalidade nesse caso. Foi infringido o princípio da legalidade administrativa estrita e mais especificamente, o princípio da legalidade eleitoral, que diz que os direitos não podem ser cerceados, não podem ser negados aos eleitores ou aos candidatos, quando a lei, no caso que nós estamos falando de uma interpretação construída pela jurisprudência da lei, admite que eles tenham esses direitos. O vereador Gessé Sangalli, ele nasceu em Porto Alegre, ele é natural de Porto Alegre. A certidão de nascimento foi trazida aos autos. Ele trabalha em Porto Alegre, ele é segurança do TRT desde 2012. Tudo isso foi reconhecido pelo parecer do membro do Ministério Público, Dr. Fábio Venzon, que deu um parecer bastante adequado para a resolução dessa questão. O promotor não se dirigiu a outros fatos, mas que também estão presentes, como, por exemplo, o Gessé Sangalli. Isso foi trazido no recurso. Ele tem uma atuação social em Porto Alegre bastante intensa, não é de um ano ou dois, isso aí já vem de anos. A sua principal bandeira de campanha envolvia a integração do trânsito em Viamão e Porto Alegre com obras, utilizando a
a política de Porto Alegre para tentar obter essa extensão da Avenida Ipiranga, que ele foi conhecido como GCA de Ipiranga na sua campanha. Ele pretende retomar esse assunto, ele pretende se dirigir a assuntos de Porto Alegre, de mobilidade em Porto Alegre, de viabilidade de trânsito entre os moradores, não só de Viamão e Porto Alegre, mas de toda a área ali da região da agronomia, Lomba do Pinheiro, para o centro, que é uma questão que o GCE, como dia a dia, faz o trânsito de Viamão em Porto Alegre, ele passa por isso, entende disso, sente isso. Ou seja, ele é plenamente vinculado, tá, por várias dimensões e vários motivos à política de Porto Alegre. Ocorre dele ser vereador em Viamão até o final do ano. Tá? Porque a família dele mora em Viamão. Família que eu digo aqui é a mãe dele e a irmã dele. Apenas isso. Ele também tem o domicílio lá, mas ele pretende transferir o seu domicílio para cá e transferir toda a sua atuação política a Porto Alegre. Nada disso é proibido, nada disso é criminoso, nada disso é imoral, nada disso é pecado. O membro do Ministério Público, no primeiro grau, no entanto, ele deu um parecer no sentido de que, na opinião dele, na opinião pessoal dele, o GCE deveria permanecer em Viamão porque ele não teria interesse em Porto Alegre. Tá? Primeiro, nós temos aí uma presunção, com todo respeito ao membro do Ministério Público, mas ele acabou fazendo uma presunção do que seria ou não o interesse do GCE no futuro. Tá? Baseado em dois fatos. Baseado em ele ser, até o final agora de 2020, vereador em Viamão, essa situação vai acabar logo em seguida, e baseado no fato de que a mãe dele e a irmã dele moram em Viamão. Logo, ele não teria interesse algum em Porto Alegre. Senhores, ele não só tem interesse em Porto Alegre, esse interesse está demonstrado por toda a atuação dele, como ele é vinculado laboralmente, ele é vinculado por uma questão de nascimento. Tá? A companheira dele mora em Porto Alegre, ou seja, não há como negar esse vínculo laboral, social, afetivo com a cidade de Porto Alegre. Tá? Mas, como eu disse, nos surpreendeu bastante que foi acolhido pelo juiz de primeiro grau essa opinião, que em momento algum o membro do Ministério Público deixou de transparecer, que é uma opinião pessoal, que não é um parecer legal, é uma opinião pessoal dele. Ele entende que ele criticou, inclusive, a questão da jurisprudência permitir isso aí e disse isso está lá no parecer dele. Olha, no meu entendimento, está na hora de a gente rever essa jurisprudência. Mas ele não negou que o direito hoje é esse, que a jurisprudência hoje é essa, tá? Que hoje o político, o candidato, o eleitor, que tenha um vínculo que não é meramente aquele vínculo da residência, ele tem o direito de fazer essa transferência eleitoral. Tanto é que ele admitiu que é uma opinião pessoal dele, meramente pessoal, que ele fez uma exigência de que o GCE renunciasse ao seu cargo de vereador em Porto Alegre. Só que isso é uma questão que é uma questão constitucional, isso não é uma questão eleitoral. A questão de ser ou não ser vereador é uma questão que é dada pela lei orgânica, que o GCE cumpriu, o GCE informou que cumpriu, o membro do Ministério Público disse, olha, eu sei que ele cumpre, só que no meu entendimento ele deveria, seria mais moral na opinião dele. Ou seja, nós estamos aqui falando de uma extensão, de uma esfera de discricionariedade que a justiça eleitoral não comporta. A justiça eleitoral não pode estar sujeita a negar direitos, a cercear direitos com base em opiniões pessoais, com todo respeito que se tenha a um membro do Ministério Público no primeiro grau. Isso foi uma atuação bastante diversa ao parecer que nós obtivemos do Ministério Público no segundo grau, onde o promotor Fábio Venzon ele reconheceu que justamente o nosso pedido de transferência ele é acolhido não só pela lei, pela jurisprudência, mas por toda a jurisprudência específica aqui do TRE. Nós darmos uma guinada de 180 graus, seria reformar completamente a orientação jurisprudencial, não só nacional, mas como a tradição dessa casa. Um terceiro ponto que eu gostaria de atentar, não sei quanto tempo me resta ainda, mas é que o Dr. Lucas Hennisch, que foi quem fez a impugnação, ele não é meramente um eleitor. Tá? Ele não é meramente um eleitor. Ele é o advogado do PSDB. O PSDB ele já vem há bastante tempo tentando obter a renúncia do vereador GCE, porque nesse mesmo tribunal aqui, o GCE obteve a desfiliação por justa causa, por discriminação. Mas a cadeira de suplente continuou com o PSDB.
Então, não é só esse processo, são vários processos em que o mesmo advogado vem atuando. Isso não é mérito, é o trabalho do advogado, mas é para demonstrar que isso é uma questão política. É esse processo aqui no TRE, são vários processos na Justiça de Primeiro Grau, são várias tentativas de pressionar o GCE para que ele renuncie e transfira sua cadeira de suplente ao seu ex-partido. Tá? Então, é só para situar aqui os nobres desembargadores, que não é uma questão meramente de alguém que um dia, por um motivo de sentimento cívico, resolveu policiar a legalidade da política de Porto Alegre. Não, é um processo que tem um fim político, tá? É um fim político-partidário. Tá? Tanto é que posteriormente, o Lucas ele apresentou a procuração do PSDB. Tá? E o que se pede aqui, o que foi pedido nessa impugnação, é que o TRE tomasse um lado numa briga política. E briga política ela tem que ser decidida no plenário, tem que ser decidida na urna, tem que ser decidida na tribuna. Não tem que ser decidida aqui no judiciário. Tá? O judiciário não pode ser instrumentalizado para obter efeitos políticos. Enfim, senhores, eu acho que tanto o recurso quanto a sustentação, ela permite dar aos senhores um panorama do caso. Eu confio aos senhores a melhor decisão do caso. Muito bem. Passo a palavra, então, ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores, ao excelentíssimo doutor Douglas Donin, uma saudação especial à nossa audiência. Em relação a esse recurso de Gessé Sangali de Mello e também como assistente do Partido Cidadania, recurso do indeferimento da transferência eleitoral. Então, inicialmente, nós nos manifestamos pelo não conhecimento do recurso do Partido Cidadania, que recorreu na qualidade de assistente, mas aqui é processo administrativo e os recorrentes se encontram expressamente previstos no artigo 57 do Código Eleitoral. Então, no caso do próprio eleitor, ele pode recorrer do indeferimento da sua transferência. Mas, em relação ao recurso do eleitor, entendemos que é o caso de conhecimento, não vimos motivo para não ser conhecido. Tem duas questões que antecedem ao mérito, uma seria a legitimidade do impugnante, mas nós manifestamos que, nos termos do artigo 57 do Código Eleitoral, qualquer interessado pode impugnar o pedido de transferência eleitoral, mas ainda que não fosse assim, uma interpretação mais restritiva, o certo é que trata-se de processo administrativo, que a questão da transferência teria que ser decidida de qualquer maneira. É diferente de uma ação em que a ilegitimidade passiva importa em extinção do processo em resolução do mérito. Aqui não. Aqui, se não tivesse havido a impugnação, de qualquer maneira teria sido decidida a questão de ofício ali pela Corte. A Corte é um processo administrativo em que a Justiça tem que decidir a questão da transferência do pedido feito pelo eleitor, independente de haver ou não impugnação. Então, ainda que fosse para se entender que era parte legítima o impugnante, entendemos que não teria o condão de anular a decisão. Mesma coisa em relação à alegação de que teria sido intempestiva essa impugnação. E, nesse caso, não há nos autos informação sobre a data da publicação, que traz a lista das pessoas que pediram a transferência, porque menciona no artigo 57 que teria que se dar o prazo preclusivo de 10 dias, previsto no artigo 57 do Código Eleitoral, teria que se ter conhecimento da data da publicação do requerimento de transferência, que é da data da publicação do requerimento de transferência que conta-se o prazo de 10 dias. Como não havia isso aqui nos autos, aqui parece que subiu somente a impugnação, assim, não tinha nem como aferir. Mas mesmo que fosse o caso, aplica-se a mesma afirmação feita anteriormente, ou seja, independente da impugnação, eu não entendo que isso anularia a decisão que deferiu. De qualquer maneira, no mérito, nós efetivamente entendemos pelo provimento do recurso, porque dentro daquele critério de domicílio eleitoral, que é muito mais amplo do que do domicílio civil, né, de acordo com a jurisprudência, né, na verdade é um critério estabelecido pela jurisprudência, já de longa data, basta que haja vínculos patrimoniais, vínculos afetivos, vínculos profissionais com determinado município, para que a pessoa possa pedir então sua transferência, votar naquele município. Né? Ele tem vínculos ali, ele tem razão para querer votar e para querer decidir o curso da política naquele município, porque afeta a sua vida. Né? No caso,
o eleitor, além de ser natural, o recorrente, além de ser natural de Porto Alegre, ele é servidor público do TRT lotado em Porto Alegre desde 2012, ele trabalha em Porto Alegre. Então, se ele trabalha em Porto Alegre, para mim não há a menor dúvida que ele tem o direito de querer exercer aqui os seus direitos políticos aqui em Porto Alegre. Em virtude disso, nós opinamos pelo conhecimento do recurso do eleitor, não conhecimento do recurso do diretório do partido, e no mérito pelo provimento do recurso para que seja deferida a transferência do eleitor para o município de Porto Alegre. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteller, relator. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos demais integrantes da corte, excelentíssimo doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, excelentíssimo doutor Douglas Donin, que nos brindou com a sua sustentação oral em favor do eleitor, estimados servidores do TRE, entre os quais eu incluo o doutor Rogério Vargas, que aqui está presente no secretariando, e uma saudação especial a quem nos assiste. É interessante esse processo que nós estamos analisando, colegas, porque, na essência, ele se trata, como já agizado, de ele tem uma natureza administrativa, todavia, cercam a decisão, vieram para o bojo dos autos desse procedimento, que na origem é administrativo, várias questões processuais típicas do processo judicial. E eu agradeço imensamente, como sempre, a valiosa contribuição do Dr. Fábio Venzon, que proferiu um parecer que, em muito, nos auxilia e nos dá um norte muito preciso para a nossa decisão. Mas, enfim, eu vou rapidamente tocar em alguns pontos do meu voto, analisando inicialmente as preliminares, que, aliás, o enfrentamento que eu dou às preliminares segue a mesma linha adotada pelo Dr. Fábio, procurador regional eleitoral. Nada obstante, menciono que afasto a primeira preliminar, que é a de nulidade da sentença por falta de fundamentação, porque entendo que a decisão do juízo monocrático foi absolutamente fundamentada dentro daquilo que um procedimento dessa natureza administrativo exige. Ele foi muito claro ao expor as razões pelas quais estava indeferindo o pedido de transferência de domicílio eleitoral. Ademais, eu tangencio a questão desta preliminar ter sido levantada pelo Diretório Estadual do Cidadania, do Partido Cidadania, porque realmente, como diz com toda a propriedade o Dr. Fábio, essa decisão, de todo modo, teria que ser proferida, deferindo ou indeferindo o pedido. Mas, de toda sorte, eu considero que ela está suficientemente fundamentada pelo juízo de primeiro grau. Também vejo como despiciando a alegação de legitimidade ou não do impugnante, pelos mesmos motivos. A decisão teria que ser proferida pelo juízo de primeiro grau, juízo eleitoral de primeiro grau, e, ademais, o artigo 57 do Código Eleitoral atribui legitimidade a essas impugnações a todo e qualquer interessado, e me parece que o interesse, no caso aqui, está perfeitamente configurado. De igual sorte, estou afastando a prefacial de prescrição, exatamente nos termos aduzidos pelo Dr. Fábio, porque não há nos autos como aferir a contagem do prazo. Adentrando o mérito, adianto que também na esteira do que foi sustentado pelo Dr. Fábio, que o conceito de domicílio eleitoral é bem mais elástico do que o domicílio civil, admitindo-se a simples demonstração de vínculos de natureza afetiva, econômica, política, social ou comunitária entre o eleitor e o município, conforme já assentado exaustivamente na doutrina e na jurisprudência. Na análise do conteúdo probatório presente nos autos,
é possível constatar que o recorrente apresentou provas sobre a existência de seu vínculo, laboral com o município de Porto Alegre, por ser servidor público do TRT lotado em Porto Alegre desde 2012, bem como trouxe 2, prova de residência nesta capital desde 23 de março deste ano. A tudo acrescenta-se que Gessé nasceu em Porto Alegre. Ademais, também há prova nos autos de que ele é filiado a um clube social desta capital. O recurso, portanto, merece provimento, pois discrepa sob todos os ângulos da jurisprudência, a decisão preferida discrepa sob todos os ângulos da jurisprudência sedimentada. Esse tribunal, igualmente, admite provas que revelem relações das mais diversas com a localidade, tais como a Associação Recreativa Local, que eu acabei de mencionar, por tempo duradouro. Eu transcrevo aqui uma decisão paradigmática e sigo dizendo que encontram-se presentes com sobras os elementos exigidos para a configuração do domicílio eleitoral do recorrente no município pretendido, cabendo sua transferência de domicílio nos moldes do artigo 42 do Código Eleitoral. A título de desfecho, pontuo que descabem conjecturas ou afirmações sobre as pretensões eleitorais, são despicientes, do recorrente para as eleições de 2020 ou relativas ao cargo atualmente exercido. De um lado, com os olhos no passado, não há que se falar em condições de elegibilidade do cargo de vereador em Viamão, pois elas foram cumpridas há 4 anos, ao tempo e modo exigidos, analisadas que foram no momento de registro daquela candidatura. Sob prisma diverso, com olhos no futuro, fique claro, projetos pessoais de carreira política são legítimos, consubstanciam face importante do exercício dos direitos políticos de raiz fundamental, e se acaso Gessé desejar exercer o ius honorum na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, tal circunstância é, no momento, periférica. Dito de outro modo, preenchidos os pressupostos de transferência, transfira-se o eleitor. Não importa se atualmente é vereador em uma cidade e deseja ou não deseja vir a ser em outra. O TSE, há muito, manifesta-se nesse sentido, com grifos que são meus, e eu transcrevo, e aqui me permito não reproduzir oralmente. Está no voto, já disponibilizado aos colegas, e que em breve será disponibilizado aos demais. Portanto, demonstrado o vínculo do recorrente no município pretendido, nos moldes do artigo 65 da Resolução TSE 21.538 de 2003, é de ser considerado seu domicílio eleitoral o município de Porto Alegre a contar da data do requerimento. A título ainda de desfecho, friso, como o cadastro eleitoral encontra-se fechado no presente momento, com vistas às eleições de 2020, desde já é facultada ao recorrente a obtenção, junto ao cartório da primeira zona eleitoral de Porto Alegre, para a qual o domicílio eleitoral está sendo transferido, de certidão narratória das circunstâncias do presente expediente para a finalidade qualquer que pretenda. Da mesma forma, torna-se fundamental a providência de o juízo da primeira zona eleitoral, assim que o cadastro de eleitores seja reaberto, regularizar a situação de domicílio do recorrente, sem a necessidade de realização de pedido específico de parte do eleitor. E isto é decorrência lógica do fato de que ele já tentou oportunamente a sua transferência e está agora renovando essa pretensão por via deste recurso. Antecipo que a providência não possui caráter extra petita, dada a natureza eminentemente administrativa do feito, e mostra-se, dadas as circunstâncias, a única via de efetividade da presente decisão. Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso para deferir o pedido de transferência do domicílio eleitoral de Gessé Sangalli de Melo para o município de Porto Alegre, a contar da data do requerimento, determinar que a primeira zona eleitoral regularize o domicílio do eleitor assim que seja reaberto o cadastro eleitoral e facultar, desde já, a obtenção de certidão narratória de parte de Gessé perante a primeira zona eleitoral. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Então, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, reiterando os cumprimentos já feitos pelo eminente relator, em especial o nobre advogado e ao doutor representante do Ministério Público, eu, no que diz respeito ao processo, acompanho integralmente o bem lançado voto do relator. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa.
Também, senhor presidente, endossando as saudações já feitas, estou acompanhando o eminente relator. Desembargador Silvio Moraes. Está sem som, desembargador Silvio. Está sem som, desembargador Silvio. Está sem som ainda. Não liberou o microfone, desembargador Silvio. Sim. Agora sim. Agora sim. Com o mouse. Na sua pessoa, saúde os integrantes da corte, doutor Fábio, doutor Rogério, doutor Douglas, que nos distingue com a sua presença. Eu quero cumprimentar o doutor Gustavo pela intensidade, pelo exame exauriente deste voto e integralmente estou acompanhando o relator, presidente. Muito bem. Desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, uma saudação especial a Vossa Excelência, aos demais integrantes dessa corte, doutor Fábio, também doutor Rogério. Me permito saudar o doutor Douglas, que muito bem se ouve dessa nossa tribuna virtual, por assim dizer. E, no mais, senhor presidente, estou acompanhando plenamente o bem lançado voto do relator. Bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, uma saudação a Vossa Excelência, a toda a corte aqui presente, doutor Gerson Fischmann, que nos assiste hoje aí, saudação ao nosso procurador eleitoral, ao doutor Rogério, ao doutor Douglas aqui presente, saudação aos assistentes dessa sessão online, e eu acompanho o bem lançado voto do eminente relator, senhor presidente. Obrigado. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado do recurso eleitoral 060-0018 de Porto Alegre, por a unanimidade, deram provimento ao recurso a fim de deferir o pedido de transferência do domicílio eleitoral para Porto Alegre, a contar da data do requerimento, e determinar que o cartório eleitoral regularize o domicílio do eleitor assim que seja reaberto o cadastro eleitoral, facultando desde já a obtenção de certidão narratória perante a primeira zona eleitoral. O segundo processo da pauta, colegas, é uma petição em razão de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária. O pedido é proposto por Roque Lenger. A relatoria é do eminente desembargador Silvio Moraes. E eu passo a palavra já ao nosso eminente procurador regional, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, como referido, ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária, formulada por Roque Lenger, contra Mário Francisco Inter e o PDT. O PDT é o partido no qual ele se encontra afiliado hoje. Então, por isso deve figurar no polo passivo. Ele era suplente, mas terminou assumindo o mandato, então, razão pela qual, correto, que figure no polo passivo. Tem até um trecho de uma ata, agora de 25 de março, na qual ele toma posse, ocupando a cadeira deixada pelo ex-vereador Anderson Colombo. Então, o polo passivo está adequadamente formado. Contudo, em relação ao polo ativo, não. Por quê? Porque a resolução, o artigo 1º, parágrafo 2º da resolução TSE 22.610 de 2007, diz que tem legitimidade para a propositura da ação, visando a perda do cargo eletivo por desfiliação partidária, o partido político pelo qual o mandatário concorreu e, subsidiariamente, quem tem interesse jurídico ou o Ministério Público. Então, aqui, a resolução ela cria uma confusão entre a legitimidade e o próprio interesse, né? Na verdade, se a pessoa não tem interesse, pela resolução a pessoa não tem legitimidade. E o TSE tem, inclusive, entendido dessa maneira. O julgamento do TSE, quando ele vai distinguir o feito sem resolução do mérito, ele não vai pela falta de interesse processual, mas pela falta de legitimidade, porque na resolução está dessa forma, né? Então, por isso também a gente opinou pela ausência de legitimidade nos termos da jurisprudência do TSE. Mas por que não é parte legítima? Não é parte legítima porque, como se sabe, tivemos até recentemente um julgamento recente aqui da Corte, semana passada ou retrasada, que se discutiu essa questão, acho que era até numa consulta.
A vaga pertence ao partido e não à coligação. A vaga pertence à coligação, ela é efêmera, né? Inclusive, depois que encerra a eleição, muitas vezes até os interesses são conflitantes. Então, a coligação é efêmera. O partido, sim, e permanece. Então, nesse sentido, a vaga pertence, em relação a esse infiel que saiu, a vaga vai pertencer ao primeiro suplente na ordem, o suplente que está na ordem do partido que perdeu a sua vaga. No caso aqui, o partido... só um segundo aqui. Estou querendo ver quais são os partidos aqui envolvidos. Só um segundo. Nós temos aqui... Conforme documentos trazidos nos autos pelo próprio requerente, este disputou as eleições de 2016 pelo PSB. O requerente disputou pelo PSB, ao passo que o requerido participou do pleito pelo PP. Então, na verdade, a vaga pertence ao suplente do PP, e não a ele, que é suplente do PSB. Né? Então, em virtude disso, ele não tem nenhum interesse. Não tem nenhum interesse porque ele não pode se beneficiar com essa perda do mandato, com esse decreto de perda do mandato. Não possui interesse, então, diante daquilo que eu mencionei anteriormente, lhe falta legitimidade nos termos da resolução e da jurisprudência do TSE, razão pela qual nós opinamos pela extinção do feito sem resolução do mérito. Perfeitamente. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando as saudações, eu quero ratificar o parecer sempre ilustrado e coerente e corretíssimo do nosso doutor Fábio Venzon, porque exatamente isto. Partidos diferentes, o escopo da ação é que o partido recupere a vaga que efetivamente lhe pertence, e nós estamos diante de uma flagrante ilegitimidade ativa, tal como postulado. Então, o voto já havia antecipado a vossas excelências, e eu vou me permitir apenas realmente ratificar. Estou acolhendo a preliminar de legitimidade ativa de causa do requerente, extinguindo o feito sem julgamento mérito e também afastando a postulação de condenação em honorários que havia sido postulada, porque, evidentemente, é pacífico o entendimento que nos feitos tipicamente eleitorais predomina a gratuidade dos atos como instrumento do exercício da cidadania. Então, o voto é justamente nesse sentido, de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do requerente. É como voto. Perfeito. Colegas, em razão do voto do eminente relator, extinguindo a ação, e não constando qualquer voto divergente ou declaração de voto na rede, eu consulto os colegas se ratificam seus votos. E se não tem, e não havendo mais qualquer acréscimo, já poderíamos proclamar o resultado. Então, mantidos os votos proferidos na rede, o resultado desta petição 060-0170 é a unanimidade, acolheram a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiram o feito sem julgamento de mérito. O próximo, deixa eu ver isso aqui. Se trata de um recurso eleitoral interposto pelo Partido dos Trabalhadores de São Gabriel contra a sentença do juízo da 49ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas referentes à movimentação financeira de 2016. A relatoria é do eminente desembargador eleitoral Rafael Maffini, e eu passo a palavra ao nosso ilustre procurador, Dr. Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, eu tenho percebido que a minha internet está um pouco instável, qualquer coisa, por favor, prosseguirem no julgamento, o parecer escrito está aí, mas o caso aqui trata de prestação de contas do Diretório Municipal do PT de São Gabriel, movimentação financeira, exercício 2016. Sobreveio sentença, o recurso é de uma sentença que julgou desaprovadas as contas, determinou a suspensão de novas cotas do fundo partidário, reconheceu a existência de
recurso de origem não identificada e fontes vedadas, determinou a suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo período de 1 ano e o recolhimento da quantia de R$ 43.950 em virtude das fontes vedadas e R$ 9.467 em virtude de origem não identificada, acrescida de multa de 15%. O requerente alegou um preliminar de cerceamento de defesa, porque foi indeferido um pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que fosse informado todos os depósitos realizados na conta específica do PT, mas nós destacamos que nos processos de prestação de contas cabe ao partido, comitês e candidatos responsabilidade de apresentar documentos que deveriam ter acompanhado a petição inicial. Verifica-se que não assiste razão à resignação do Diretório Municipal do PT, vez que, embora tenha sido intimado para se manifestar a respeito do teor do exame preliminar, do parecer conclusivo e da manifestação exarada pela unidade técnica, não trouxe as informações e os documentos necessários para afastar as irregularidades apontadas nas aludidas peças. Vale ressaltar por oportuno que, apesar da extemporaneidade dos documentos juntados pelo partido, o juízo entendeu por recebê-los, determinando, inclusive, que a unidade técnica se manifestasse acerca da possibilidade de os mesmos sanarem as irregularidades anteriormente apontadas. Impede destacar ainda que, embora intimado para apresentar o demonstrativo de doações recebidas e demonstrativo de contribuições recebidas, o órgão partidário em nenhum momento apresentou esses documentos. Bom, como referido, no mérito, foi verificada a existência de recebimento de recursos de fonte vedada, cargo de chefia ou direção, no valor de R$ 43.950,65. Não é o caso de aplicação retroativa, como a jurisprudência do TRE reiteradamente tem entendido, da Lei 13.488 de 2017, aquela que fala a questão dos filiados, né, ela não se aplica, que nós estamos falando de exercício de 2016, tampouco, e sendo que em relação à anistia do artigo 55D, essa Corte também já tem declarado a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, quanto a fontes vedadas, é isso, permanece a irregularidade. Em relação a recurso de origem não identificada, são R$ 9.467, sem identificação dos doadores por CPF ou CNPJ. Quanto às sanções, esses valores representam 77,29%, né, dos recursos. Logo, além do recolhimento que é devido, esses valores, foi correta a decisão do juiz de primeiro grau de aplicar a multa no percentual de 15%, que está proporcional a esse percentual. Contudo, em relação à suspensão de cotas do fundo partidário, aplicou em 12 meses, que seria o máximo. E aí, pela proporcionalidade, nos parece que o correto seria reduzir um pouco isso, né, reduzir para 10 meses. Nós estamos falando de 77,29% dos recursos que são irregulares. Então, em virtude disso, o Ministério Público Eleitoral opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para determinar a suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 10 meses. Muito bem. Desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, renovando as saudações já antes endereçadas a Vossa Excelência e aos demais integrantes da Corte, também ao doutor Fábio, ao doutor Rogério, me permito também fazer uma saudação especial ao doutor Gerson Fischmann, que está na assistência aqui, isso muito nos honra e, ao mesmo tempo, aumenta a nossa responsabilidade. Senhor presidente, o voto é bastante extenso, eu me permito aqui fazer um breve resumo, que, em linhas gerais, vai na toada da proposta no parecer do Ministério Público Eleitoral. Então, eu estou aqui afastando a preliminar de cerceamento de defesa, pelas razões também apontadas no parecer de Sua Excelência, doutor Fábio, no sentido de que a documentação a aparelhar a prestação de contas é uma incumbência da agremiação, por ocasião do momento processual destinado a esse desiderato. Também, senhor presidente, estou encaminhando o voto no sentido de aplicar a jurisprudência dessa Corte quanto à declaração de inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9096 de 95, de modo que encaminho também o reconhecimento da obtenção, né, do recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas aqui, em razão do que a jurisprudência dessa Corte também enuncia. Do mesmo modo, reconheço a correção da sentença no tocante ao recebimento de recursos de origem não identificada, demonstrando, como dito pelo doutor Fábio, que isso representa 77,29% dos recursos recebidos, o que demonstra, o que aquilata a gravidade deste problema constatado na prestação de contas. No tocante à sanção, também alinhado
ao parecer ministerial, o voto é no sentido de manter, obviamente, a restituição, ou também a multa fixada pela sentença de primeiro grau, senhor presidente, e igualmente na linha da manifestação do Ministério Público e dos precedentes dessa corte, que de modo, na minha concepção, adequado, fixa a suspensão do repasse de cotas partidárias ao percentual do problema, vamos dizer assim, que é o problema havido na prestação de contas, eu estou, então, votando pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir de 12 para 10 meses a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renova as saudações iniciais, né? O voto é detalhado, né? É longo, é minucioso, e eu acompanho na totalidade, senhor presidente. Desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, renova as saudações e estendo um abraço, uma saudação especial ao desembargador Gerson Fischmann. No que atina o voto, estou acompanhando integralmente o eminente relator. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, também gostaria de fazer um cumprimento especial ao professor Fischmann, que nos assiste, para a nossa alegria, em breve estará no nosso convívio novamente, se Deus quiser. No que diz respeito ao voto, acompanho integralmente o voto do também professor Mafini. Desembargador Armínio. Também quero dar um cumprimento muito especial ao desembargador Gerson, estou acompanhando o eminente relator. Desembargador Silvio Moraes. Microfone, desembargador. Bem, também quero estender os cumprimentos ao nosso fiel assistente. Estes vínculos com o TRS são tão fortes que o Dr. Gerson nos acompanha sempre. Também aqui estamos na expectativa de que seja breve o seu retorno. Eu quero cumprimentar ao desembargador Mafini pela excelência do voto, minucioso, detalhado em todos os seus aspectos, extenso, e com muita alegria acompanho integralmente o eminente relator. Convicção. Então, proclamando o resultado, a unanimidade, declararam a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096, alterado pela Lei 13.831 de 19, e mantiveram o afastamento de sua aplicação no caso concreto, bem como deram parcial provimento ao recurso para reduzir a sanção de suspensão do repasse de novas cotas ao fundo partidário por 10 meses no termo da fundamentação. O próximo, também, recurso com a prestação de contas, oferecida em campanha de Kleber Dielo Romero Oliveira, candidato a deputado estadual e relativamente ao pleito de 2018. A relatoria, novamente, é do desembargador Mafini, e eu passo a palavra ao ilustre procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, uma saudação especial ao doutor Gerson Fischmann. No caso concreto, prestação de contas, deputado estadual, Kleber Dielo Romero Oliveira, eleições 2018. O problema nesse caso foi que não foi apresentado instrumento de mandato do advogado, tendo o prestador se intimado para tanto, mantendo-se inerte. Nesse sentido, tem até além do processo agora, a prestação de contas tem natureza jurisdicional, há necessidade de um advogado, que a pessoa esteja representada por advogado, o prestador, no caso, e nós temos uma regra específica até, que é o artigo 77, parágrafo 2º do artigo 77 da resolução 23553, que ele menciona, quando for constatada a ausência do instrumento de mandato para a constituição de advogado para a prestação de contas, hipótese que devem essas ser julgadas não prestadas. Então, é o caso de julgamento de contas não prestadas. Em relação, a unidade técnica analisou assim, as contas, ela não verificou recebimento de recursos do fundo partidário, bem como não foram constatados indícios de recebimento de fonte vedada ou não, de origem não identificada. Porém, se constatou recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no montante de R$ 1.250 transferidos pelo candidato Vamber Gomes de Lourenço. Então, este recurso aqui, obviamente, cujos gastos, na verdade,
cujos gastos não foram comprovados. Segundo a unidade técnica, entendeu? Não houve a comprovação desses gastos. Em virtude disso, há necessidade de recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da Resolução 23553 de 2017. Além disso, em virtude da não prestação de contas, deve também o prestador ser considerado para todos os efeitos inadimplente perante a Justiça Eleitoral, estando impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura. Nesse sentido, o parecer, contas não prestadas, devolução do valor ao Tesouro Nacional, do FEF, ao Tesouro Nacional, e imposição da penalidade de impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura. Perfeito. Desembargador eleitoral Rafael Maffini. O doutor Fraga. Senhor presidente, renovando as saudações, eu estou encaminhando aqui voto no sentido de reconhecer contas como não prestadas, e aqui eu só faço um pequeno acréscimo ao que foi apontado no parecer oral agora do doutor Fábio Venzon. Além da questão que envolve a falta de mandato para advogado constituído, houve também uma reiteração nas tentativas de solução dessa circunstância de representação. Então, eu estou encaminhando o voto aqui no sentido de julgar as contas não prestadas, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.250, além do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos dessa restrição até que haja efetiva prestação de contas, né? E autorizando a Procuradoria Regional Eleitoral o envio de cópias dos autos aos órgãos responsáveis pela apuração de eventual crime eleitoral nos termos da fundamentação contida veiculada nos autos. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Colegas, eu observo que a inexistência de qualquer divergência ou declaração de voto em relação ao voto do eminente relator. Então, consulto aos colegas se ratificam os votos lançados na rede e, ao fazê-lo, não havendo acréscimo a deduzir, então, podemos proclamar o resultado. Não tendo qualquer manifestação em sentido contrário, podemos proclamar o resultado, que é unânime, julgando as contas não prestadas e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.250 e autorizando a Procuradoria Regional Eleitoral a enviar cópia dos autos aos órgãos responsáveis pela apuração de eventual crime eleitoral nos termos da fundamentação do eminente relator. O próximo processo se trata de uma prestação de contas do Diretório Regional do Partido Republicano Brasileiro, PRB, referente à arrecadação e ao dispêndio de recursos nas eleições de 2018. A relatoria é do eminente desembargador eleitoral Roberto Fraga. Eu passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, como referido, prestação de contas apresentada pela direção estadual do Partido Republicano Brasileiro, eleições de 2018. A unidade técnica informou que as receitas declaradas estão em conformidade com os créditos bancários, os quais estão devidamente identificados. Não há indício do recebimento de fontes vedadas, de forma direta e indireta. Os gastos declarados estão dentro dos limites estabelecidos pela Resolução 23553. Os cruzamentos eletrônicos realizados pelo sistema disponibilizado pelo TSE não identificaram omissões de receitas e gastos. Os gastos com recursos públicos foram comprovados em conformidade com o artigo 63 da Resolução TSE 23553. Então, a unidade técnica entendeu que estava tudo ok, não é? Razão pela qual nós opinamos pela aprovação das contas. Muito bem. O eminente desembargador Fraga, como vota, o relator? O presidente renova as saudações. Senhor presidente, o voto caminha no mesmo sentido da manifestação ministerial, pela aprovação das contas, senhor presidente. O voto está na rede aqui. Perfeitamente. Novamente, observo a inexistência de divergência ou de declaração de votos, então consulto os eminentes colegas se ratificam os votos lançados na rede,
Se não havendo nenhum acréscimo a fazer, podemos, então, proclamar o resultado. Não tendo qualquer manifestação em sentido contrário aos votos já proferidos, declaro, então, o resultado da prestação de contas 060-2070, aprovadas unanimemente nos termos do voto do eminente relator. Próximo processo e último da pauta jurisdicional é uma consulta formulada pelo Partido Republicanos de Porto Alegre, pelo Diretório Municipal do Republicanos, e a relatoria é do eminente desembargador federal Thompson Flores. E passo, então, desde logo, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. O vereador José Amaro de Azevedo Freitas, eu entendo que foi ele que fez a consulta, né? Ele, enquanto autoridade, porque ele que passou a procuração, houve apenas um equívoco em que foi colocado republicano, mas a procuração foi passada por ele para que o advogado veiculasse consulta no seu interesse no sentido dele fazer a consulta. É assim que está na procuração, né? Então, o advogado não tem poderes para fazer consulta pelos republicanos. E essa questão foi decidida pela corte agora, semana passada, semana retrasada, porque ele fez 2 consultas, né? Então, naquele caso, teve toda aquela discussão e se entendeu por conhecer a consulta, porque a consulta estaria sendo feita por ele, vereador, que é autoridade, e que a corte entende que vereador pode fazer consultas aqui, tem legitimidade para fazer consultas. Então, e quanto aos demais aspectos, também não vislumbrei nada que pudesse impedir o conhecimento da consulta. O primeiro questionamento feito é no seguinte sentido: se o pré-candidato de um dado município, em determinados dias da semana, faça entrevistas no formato de lives, transmissões ao vivo com artistas, ex-jogadores, jornalistas, através de seu perfil e página na rede social, é necessário que este pré-candidato se desincompatibilize ou deixe de realizar as entrevistas em formato de lives, transmissões ao vivo na sua rede social, consoante prazo estabelecido pela PEC, aqui fala PEC 1820, para vedação de apresentação ou participação de programa em rádio ou TV. Nós temos a vedação do parágrafo 1º do artigo 45 da lei das eleições, se eu não estou enganado, aqui, acho que não está na lei dos partidos políticos, está na lei das eleições, sim, na parte de rádio e televisão, né, e que veda, a partir de uma determinada data, né, a apresentação de programa, de pré-candidato e depois candidato, né, presente programa e tal, na televisão. Esse prazo foi alterado depois pela emenda constitucional, agora foi alterado o prazo, para 11 de agosto, a partir de 11 de agosto, né? E, da mesma forma que naquele caso foi mencionado se rádio web, TV web, se a pessoa teria que se afastar, né? Daqui, acho que a resposta tem que ser dada da mesma forma, não há necessidade da pessoa se afastar, porque a regra do parágrafo 1º do artigo 45 é destinada à rádio e televisão tradicional, que recebe concessão do poder público, que tem uma dimensão diferenciada, talvez até tem que se repensar isso, né? Mas o certo é que, como está hoje na norma, existe uma distinção entre internet e rádio e televisão. Elas estão em capítulos diferentes. Houve até uma mudança, uma alteração de um determinado dispositivo, que deixou isso bem claro, que não se confundem, né? Em virtude disso, na verdade, a revogação do parágrafo 3º do artigo 45, que fez com que exatamente não se confundissem a rádio e televisão com a internet, são coisas distintas. Volto a frisar, a dimensão da internet está cada vez aumentando mais, pode ser que tenha que ser alterado, mas no momento não há como se aplicar uma restrição como essa, que importa inclusive em cassação do registro, se a pessoa não cumpre, de forma analógica, uma interpretação extensiva, por parte da corte, foi o que a corte entendeu naquele outro caso. Então aqui é a mesma situação, né? Lembrando que o artigo 38 da resolução TSE 23610 menciona que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. Então, em relação à primeira pergunta da consulta, deve ser respondida no sentido de não ser aplicável a vedação prevista no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, da Emenda Constitucional 107 de 2020, combinado com o artigo 45, parágrafo 1º da Lei das Eleições, a programação veiculada através de página de pré-candidato em rede social na internet.
segundo questionamento é no seguinte sentido. No caso de um pré-candidato de um dado município, que em determinados dias da semana faça entrevistas no formato de lives, transmissões ao vivo com artistas, ex-jogadores, jornalistas, através de seu perfil na rede social, estaria infringindo a legislação eleitoral caso os entrevistados voluntariamente expressem apoio à candidatura do candidato. Então, ele está lá fazendo uma live com, como disse, um jogador, um jornalista e tal, e essa pessoa apoia ele na candidatura dele. Seria possível isso? Havia uma violação? A primeira questão aqui que ele coloca, pré-candidato. Então, vou analisar dentro dos limites da consulta, na pré-candidatura, a situação da pré-candidatura, né? Então, a consulta faz referência à pré-candidatura, portanto, buscou o consultante saber se, com o recebimento de apoio à candidatura em eventuais lives realizadas em perfil da rede social, entrevista com artistas, jogadores, já estaria configurada propaganda eleitoral antecipada, seria irregularidade, poderia estar presente nesse momento, né? Passível de sancionamento. É importante esclarecer que nós vamos adotar aqui como premissa, e pela forma como ela foi deduzida, nós estamos diante da figura do comunicador social. O comunicador social no exercício da profissão. Uma pessoa que está fazendo entrevistas com artistas, com jornalistas, ele se enquadra como comunicador social, né? E nós, de regra, esse tipo de entrevista, nesse tipo de ambiente, ela é monetizada, há alguma forma de anúncio, então a pessoa é remunerada. E aí a gente pode falar realmente de comunicador social no exercício da profissão. Entendemos que não depende de graduação específica para a pessoa ser considerada comunicador, ainda que exista curso de comunicador social, de comunicação social, na verdade, mas não depende de graduação específica. Basta que a pessoa esteja dentro de um ambiente como esse, comunicando, uma comunicação de massa, digamos assim, e remunerada, ele é um comunicador social no exercício da profissão. Nós temos youtubers aí que tem 36, quer dizer, nós temos pelo menos um aí, que a gente sabe que é muito falado, inclusive, que tem 36 milhões de seguidores. Então, não dá para entender que porque essa pessoa não tem uma formação em comunicação social, ele não vai ser enquadrado numa norma como essa, que é assegurar que não haja um desequilíbrio de oportunidade entre os candidatos, né? Então, me parece que sim, que essa pessoa que tem essa capacidade de comunicação em massa que esses youtubers têm, e que são remunerados por isso, são comunicadores sociais e estão no exercício da profissão. Isso está de acordo, inclusive, com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do recurso extraordinário 511.961, transitado em julgado em 8 de outubro de 2019, em que, decidindo a questão dos jornalistas, entendendo que a pessoa não precisa de diploma para ser jornalista, né, ele menciona que o pleno exercício da liberdade de manifestação e de expressão não pode ser condicionado à exigência de diploma de curso superior. Então, parece que é a mesma coisa em relação aqui à situação de comunicador social que está ali se manifestando para um público gigantesco, né? Então, precisa de diploma e se enquadra, sim, nessa categoria, que é importante, porque a propaganda antecipada, como mencionado até anteriormente no primeiro julgamento que nós tivemos, assim, existe hoje uma liberdade muito grande na pré-campanha para propaganda, no período de pré-campanha, uma liberdade de falar que é candidato, enfim, porque o período de campanha diminuiu. Então, existe essa maior liberdade, realmente. Mas existe uma regra específica para o comunicador social no exercício da profissão. E para ele, não. Para ele, houve uma restrição, não é? Então, o que nós temos aqui? É o artigo 36, parágrafo 36A, parágrafo 3º da Lei das Eleições. No artigo 36A, parágrafo 2º, é mencionado uma série de situações em que é possível você falar da pré-candidatura, você até mesmo pedir apoio político. Até mesmo pedir apoio político é referido no parágrafo 2º. Né? Vejam que o inciso 5 do artigo 36A, ele menciona aquelas hipóteses que são permitidas, né? Então ele diz, divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, inciso 5 do artigo 36A. E o parágrafo 2º do artigo 36A menciona o seguinte, nas hipóteses dos incisos 1 a 6, então o 5 é ali incluído, né, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Então, uma grande liberdade na internet, né, para a pessoa poder dizer que é candidato, isso, que aquilo, inclusive pedir apoio político. Está aqui. Só que o parágrafo 3º diz o seguinte, o disposto no parágrafo 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Então, aí houve uma restrição, exatamente para evitar isso. Imagine um youtuber que tem 30 milhões e ele começa nessa página dele, onde ele recebe, onde ele é remunerado e tudo mais, começa a fazer pré-campanha, né? Então, aí, nessa situação, isso aí iria desigualar completamente a oportunidade entre os pré-candidatos, né? Então ele não pode, nessa página, na qualidade de comunicador social no exercício da profissão, ou seja, nessa página, ele não pode fazer pré-campanha.
Mas o questionamento aqui vai além disso. Pergunta se ele, nessa página dele, se alguém voluntariamente expressasse um apoio para ele, se haveria uma irregularidade, né? Veja bem, aí nós fizemos um condicionamento assim, para essa situação. Né? A resolução também do TSE, ela entende que existe uma liberdade, ela confere uma liberdade grande de manifestação do eleitor. Nós temos os artigos 27 e 28 da resolução 23.610, em que fica claro, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 27, diz: a livre manifestação do pensamento do eleitor, identificado ou identificável na internet, somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente verídicos. E o parágrafo 2º menciona o seguinte: o disposto no parágrafo 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data prevista no CAPT. E a data prevista no CAPT era a data para início da campanha. Então, mesmo na pré-campanha, existe então essa permissão para que o eleitor se manifeste seu apoio. Então, em princípio, a resposta seria sim, não há irregularidade. Não há irregularidade de um eleitor voluntariamente manifestar seu apoio. Mas a justiça não pode ser ingênua, né? E não pode simplesmente responder, me parece, desta maneira, porque pode dar margem à fraude, infelizmente. Nós temos que trabalhar com essas hipóteses também. Né? Então, o que é mencionado? Há, contudo, que ter ciência de que essa resposta abre a possibilidade de fraude à lei, bastando ao pré-candidato comunicador social acertar previamente a entrevista o apoio voluntário do entrevistado, ou conduzir a entrevista de modo a realizar verdadeiro ato de pré-campanha. Ciente, portanto, que o apoio político, na hipótese em tela, pode ser facilmente desvirtuado, deve restar claro da consulta que, apesar da possibilidade de manifestação do entrevistado, o contexto em que realizado o apoio político é que demonstrará se o mesmo se deu dentro de um ambiente de pré-campanha, vedado ao comunicador social no exercício da profissão. Quer dizer, vai ser possível, a partir da prova, se verificar que, de repente, aquele comunicador social ele está trazendo pessoas para lá que estão, em todas as entrevistas, estão apoiando ele. Então, a gente começa a ver um quadro que se mostra uma forma de fraudar. Né? Ele não pede, ele não fala nada, mas as pessoas estão indo lá falar e ele está trazendo, então, uma armação, uma verdadeira armação e tal, né? Para realizar pré-campanha nessa página que não pode ser realizada a pré-campanha. Então, na verdade, a situação fática é que vai trazer a informação se há ou não há fraude à lei e tal. Mas me parece que não dizer simplesmente que uma manifestação que a gente entenda que realmente é voluntária, né? Que ele não pretendia, mas a pessoa que foi entrevistada se manifestou, entender que aí ilícito, que ele seria punido por pré-campanha, aí eu acho que não, porque existe essa questão também da liberdade de manifestação do eleitor. E aí, nesse sentido, nós opinamos da seguinte forma da resposta. Não há violação à legislação eleitoral caso entrevistados em transmissões ao vivo, através do perfil na rede social de pré-candidato, manifestem voluntariamente o apoio à sua candidatura. A. Esse seria o item A. B. Haverá violação à legislação eleitoral se o apoio voluntário à candidatura, por parte de entrevistados em transmissões ao vivo, através do perfil da rede social de pré-candidato, comunicador social no exercício da profissão, ocorrerem em um contexto em que reste caracterizado ato de pré-campanha, como na hipótese da manifestação de apoio à candidatura ser precedida de pedido de apoio político, divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Que é aquilo que é vedado ao comunicador social no exercício da profissão. Então, essa seria a segunda. A terceira questionamento é o seguinte: no caso de um pré-candidato de um dado município que trabalha com anúncios de produtos em sua rede social, sendo um influencer digital, tendo contratos publicitários que garantem a subsistência do candidato mediante o anúncio de marcas em sua rede social, estaria infringindo a legislação eleitoral se continuasse a trabalhar com os anúncios em sua rede social? Me parece que o que foi dito anteriormente já serve para responder aqui. O influenciador digital é um comunicador social no exercício da profissão, e aqui, inclusive, ele está falando dos anúncios, da monetização, se vê que é no exercício da profissão, efetivamente, as pessoas vivem disso, muitas vezes, né? Então, o comunicador social no exercício da profissão, ele não pode, nessa página, onde ele se encontra nessa condição de comunicador social no exercício da profissão, fazer pré-campanha. Né? Ele não pode. Então, se ele quer fazer pré-campanha, ele tem que ser numa outra página onde não tem anúncios, onde ele não se encontra nessa condição. Tem que ser situações separadas. Então, não é que o influenciador digital não possa fazer a sua pré-campanha, externar que ele tem uma candidatura, mas não aonde ele exerce isso. Não onde ele está no exercício da profissão. Fora do exercício da profissão, numa outra página, que não tenha nenhuma relação com aquela que ele utiliza, ali até poderia, né? Mas aí não vai ter anúncios, ali não teriam anúncios. Né? Então, nesse sentido,
nos manifestamos da seguinte maneira. O influenciador digital que seja pré-candidato poderá manter os anúncios em sua rede social, desde que não realize qualquer ato de pré-campanha na mesma, né? Então, ele é influenciador digital, ele é pré-candidato, ele vive daquilo como influenciador digital. Ele pode continuar lá com a página dele, ele pode continuar com o trabalho dele, né? Isso ele pode. Mas, desde que não realize qualquer ato de pré-campanha nessa página. Sob pena de violação ao disposto nos artigos 36 caput, combinado com o artigo 36A, parágrafo 2º e 3º da Lei das Eleições, sujeitando-se à sanção prevista no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei das Eleições, sem prejuízo de eventual age por uso indevido dos meios de comunicação social. É o parecer. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, quero cumprimentar o eminente procurador regional eleitoral pelo seu brilhante parecer e até para evitar tautologia, senhor presidente, eu já disponibilizei a minuta a Vossas Excelências. O meu voto vai exatamente na linha do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, de modo que, então, eu ratifico as suas conclusões, que são exatamente essas que foram lidas agora pelo eminente procurador. Perfeito, muito bem. Desembargador Armínio. O voto do eminente desembargador Thompson é completo, correto, e eu estou pedindo Vieira para subscrevê-lo. Perfeito. Desembargador Silvio. Tá, microfone, desembargador Silvio. No mesmo sentido, os cumprimentos ao eminente desembargador, completo, e inclusive ao doutor Fábio, eu estou escrevendo também integralmente o voto. Perfeito. Desembargador Maffini. Senhor presidente, elogiando o voto do relator, eu estou por acompanhá-lo integralmente. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, renova a saudação, preocupante, senhor presidente, me parece que a legislação está caminhando, ainda que apressadamente, ainda que a passos largos, enquanto que as redes sociais estão correndo. Mas, pelo contexto atual da legislação, o voto está muitíssimo bem lançado, então eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, renovadas as saudações anteriores, eu quero cumprimentar tanto o doutor Fábio quanto o eminente desembargador Thompson, respectivamente pelo parecer e pelo voto. São absolutamente conclusivos e não há como discordar deles. Só acrescento, a título mais a essa altura de curiosidade, de reflexão, ideia para reflexão, que me preocupa muito essa questão do influenciador digital. E eu creio que a legislação, o próprio TSE, via resoluções, vai ter forçosamente que se debruçar sobre esse assunto, porque veja o seguinte, nós temos, no período de campanha, as redes sociais podem ser amplamente utilizadas pelos candidatos, mediante o registro no TSE da conta, através do qual vai ser feita a campanha, YouTube, Facebook, enfim, todas essas redes sociais. E nada impede, pela legislação e pelos regulamentos atuais, que esse influenciador digital, como dito aqui na situação, que pode ter até milhões de seguidores, registre para fins de campanha a mesma conta, o que é um grande desequilíbrio em relação aos demais players. Não há uma vedação expressa na legislação, nem nas resoluções, para que isso aconteça. Eu me debrucei sobre esse assunto quando eu fui prestar minha modesta colaboração com o Congresso de Direito Eleitoral aqui do Estado, né, pelo Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, e eu me debrucei sobre esse assunto e me deparei com isso que me angustiou. Realmente, o legislador e o próprio TSE vão ter que se debruçar sobre isso, porque é um desequilíbrio monumental. A mesma conta utilizada normalmente para uma influenciação digital, com milhões de seguidores, vai ser a conta de campanha e nada impede que isso aconteça. Mas, feita essa observação, a título, como eu disse, de levantar a ideia para reflexão e trazer esse alerta, essa angústia, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Muito bem. Então, a consulta 060-0292, a unanimidade, conheceram e responderam nos seguintes termos. O artigo 45, parágrafo 1º da Lei 9.504 e o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1 da Emenda
Constitucional 107, não se aplicam aos eventos realizados nas redes sociais do pré-candidato. 2. Não há violação à legislação eleitoral caso entrevistados em transmissões ao vivo por meio de perfil na rede social de pré-candidato manifestem voluntariamente o apoio à sua candidatura. 2.1. Haverá violação à legislação eleitoral se o apoio voluntário à candidatura por parte de entrevistados em transmissões ao vivo por meio do perfil da rede social do pré-candidato, comunicador social no exercício da profissão, ocorrerem em um contexto em que reste caracterizado o ato de pré-campanha, como na hipótese da manifestação de apoio à candidatura ser precedida de pedido de apoio político, divulgação de pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Por fim, a terceira resposta é que o pré-candidato também seja influencer digital. Poderá manter os anúncios em sua rede social, desde que não realize qualquer ato de pré-campanha, sob pena de violação ao disposto aos artigos 36 caput, combinado com 36A, parágrafo 2º e 3º da Lei das Eleições, sujeitando-se à sanção prevista no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei das Eleições, sem prejuízo de eventual AIGE por uso indevido dos meios de comunicação social. Colegas, assim nós vencemos a pauta jurisdicional e temos agora um único processo da pauta administrativa, que é uma resolução que estou trazendo aos colegas. A resolução, o número, é uma proposta de resolução minha relatoria, que objetivo... Não está abrindo o voto aqui. Agora sim. Que objetiva a regulamentação da comunicação por meio eletrônico dos processos judiciais de natureza civil nos processos administrativos, assim como a comunicação dos atos nos processos referentes às eleições municipais de 2020, no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Já se vê a importância dessa resolução, que irá regulamentar todo o sistema de comunicação e de intimação dos atos. Antes de submeter à votação, colegas, antes de submeter à votação, eu já sabedor de que pelo menos 2 colegas desejam se manifestar, e também, obviamente, que fica aberta em regime de discussão a possibilidade de todos se manifestarem, inclusive o próprio Ministério Público, se quiser fazer propostas sugestivas, poderá fazê-lo ainda em regime de discussão, que é uma forma bastante democrática, como é íncito a esse tribunal, e se tratando de questão tão pertinente na esfera processual dos nossos feitos e também dos feitos administrativos. Então, colegas, como já foi encaminhado a todos a minuta do meu voto, inclusive uma apresentação dessa resolução, sintetizando os propósitos e as razões pelas quais chegamos. Cabe também fazer uma pertinente observação aqui de que essa proposta vem da outra Corregedoria Eleitoral, do nosso eminente desembargador vice-presidente Armínio da Rosa, juntamente com sua qualificada assessoria, e contando também
com a participação e acréscimo da Secretaria Judiciária, bem chefiada pelo doutor Rogério Vargas. Então, colegas, sem mais delongas, eu gostaria de abrir a palavra àqueles que quiserem se manifestar. Já sei que tem 2 colegas que desejam se manifestar. Obviamente que ficam todos com a palavra. Eu primeiro, então, antes de abrir a palavra, só gostaria, porque essa proposta tem origem na Corregedoria, se o eminente desembargador Armindo da Rosa deseja fazer qualquer manifestação acerca da resolução, desembargador Armindo. Sim, senhor presidente. Essa é uma proposta que já vem sendo trabalhada há meses. Aí tocou a Corregedoria, até porque, fundamentalmente, a quantidade maior de intimações é no primeiro grau. Acredito até que esse trabalho iniciou sob a gestão de Vossa Excelência na Corregedoria, né? Porque não é algo de novo. E quem vê a dimensão, o fôlego da minuta, percebe que se tratou de um trabalho muito bem feito, um trabalho muito criterioso e que superou as dificuldades que se impunham. É evidente que ninguém pretende que vai apresentar uma obra acabada, muito menos perfeita, né? Quem imaginou isso terminou muito mal. Não é? O exemplo, quem sabe, do Código Napoleônico, né, está aí para todos nós, historicamente, o conceito que era uma obra perfeita, gerou uma escola de direito, a escola exegética, em que o direito era igual à lei, não é? Então, todos sabem que ninguém pode produzir uma obra perfeita. E mais, que a colaboração de todos, indispensável colaboração de todos, é que permite aprimorar qualquer trabalho, não é? Eu creio que se chegou a uma solução bem razoável, com muitas cautelas, relativamente a citações, que era uma preocupação maior, houve adaptações a esse respeito. E quero propor, já de antemão, senhor presidente, por uma questão de justiça, porque a minha participação aqui foi nenhuma, não é? Que se deu um voto de louvor aos efetivos responsáveis por esse trabalho, quais sejam a doutora Gabriela, o doutor Rafael e aqueles funcionários da Corregedoria que os ajudaram a fazer essa minuta. Eu também não posso deixar de referir, se essa equipe da Corregedoria elaborou um verdadeiro código de comunicações eletrônicas, também o doutor Rogério Vargas, que fez os comentários a esse código, né? Inclusive com uma parte artigo por artigo, né? De sorte que também faço esse registro. Recebi aqui, Vossa Excelência me passou umas observações do sempre atuante desembargador Silvio, não é? Quanto às quais passei a Vossa Excelência as informações, e já de antemão digo que eu estou de acordo relativamente à terceira indagação do desembargador Silvio, quanto às intimações dos advogados, embora seja uma hipótese remota, né, que não vai funcionar o mural eletrônico, mas, de qualquer maneira, para evitar qualquer polêmica, né, excluir a exclusão dos advogados, não é? Porque eu creio que se fica em perfeita consonância com o conceito que temos hoje de um processo civil. Então, com essas brevíssimas observações, presidente, e reiterando a proposição do voto de louvor aos que elaboraram essa proposta de minuta, né, eu vou aguardar, não é, o relato de Vossa Excelência e os acréscimos dos colegas que o fizeram. Perfeitamente. Antes de passar a palavra ao doutor Silvio, que está escrito, inclusive já fez pertinentes observações por escrito, eu também peço vênia para ratificar, e depois vamos submeter à votação a justa e devida a proposição do nosso eminente vice-presidente de voto de louvor aos qualificados servidores da Corregedoria, que eu tive o privilégio
de trabalhar com eles e reconhecer neste ano que se passou, anteriormente a maio. E antes de passar a palavra ao doutor Silva, eu tenho a preocupação apenas em 2 pontos, mas que um ainda controvertido, que eu encaminhei num áudio para os colegas, que é a questão que nós estamos aqui na proposição, mas está aberto em regime de discussão. O desembargador Gustavo também sei que já vai se manifestar nesse ponto, que é a questão do mural se estender até a prestação de contas em fevereiro, quando o TSE havia delimitado meados de dezembro, perdão. Essas datas precisas, se for necessário, o doutor Rogério as tem completamente. E a outra questão, que essa sim já foi adotada, foi corrigida, me parece que é uma imposição processual e que visa a garantia da defesa dos investigados, que são nas ações em que houver imputação de perda de mandato, a intimação necessariamente será pessoal por via de mandado em cumprimento por oficial de justiça. Essas seriam as 2 observações, uma já está no texto e a outra nós vamos colocar em discussão e votação, que é aquela que me referi do mural, porque nós estaríamos, a princípio, contrariando ou estendendo o que o TSE delimitou até meados de dezembro. Bem, presidente, tem uma observação quanto a essa questão da ultratividade do mural. Ao quanto estou informado, ela partiu de sugestão do doutor Rogério Vargas. Sim. Está aí o doutor Rogério Vargas para confirmar. Sim. As várias observações que o doutor Rogério Vargas fez, que recebi, não constava qualquer observação quanto a essa ultratividade do mural. E essa ultratividade do mural se justifica porque as prestações de conta, e aí está o doutor Rogério para me confirmar, elas vão depois da diplomação. E teríamos dificuldade de fazer a intimação se não fosse. Mas, por quanto sei, houve uma solução de consenso em que Vossa Excelência estaria de acordo. Sim, excluindo a sentença. As intimações da sentença. Exatamente. Exato. Então, vamos deixar as coisas bem claras, né? Então, quanto a isso, que eu saiba, já se chegou a uma solução. Não, mas não aqui. Eu acho que os colegas ainda não estão. Até agradeço. Agradeço que eu esqueci de fazer essa observação muito pertinente. Iria fazer mais adiante, mas está sem som, desembargador Armínio. Tá, é bom, Vossa Excelência, colocar que já está de acordo com essa solução. Sim. Exatamente. Vamos dizer, dentro dessa preocupação em relação a se estender as intimações no mural até fevereiro, hoje de manhã, no final da manhã, conversando com o doutor Rogério Vargas, ele encaminhou uma proposição que teria vindo dos seus colegas, da secretaria judiciária, da doutora Marília, no sentido de que essas estimações excluíssem a sentença, que fossem apenas intimações de curso de processo. É isso, doutor Rogério? E o que já nos tranquiliza, assim como o desembargador Armínio referiu, nos tranquiliza porque ela, excluindo a sentença, que essa não seria através do mural, a possibilidade de eventual alegação de nulidade já reduz bastante. Bem, colegas, essa então, é uma proposição que eu acho que já está incorporada no texto, né, doutor Rogério? Sim, já está, presidente. Sim, então, já está no texto. Eu, então, passo a palavra a todos os que quiserem manifestar, mas pela ordem que já tinha manifestado por escrito, o desembargador Silvio Moraes. Presidente, na verdade, eu li com muita atenção. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o trabalho do desembargador Armínio, com um relato muito fiel, muito coerente. Deixou bem claro esse trabalho que vem sendo desenvolvido, vem sendo gestado há muito tempo. E, realmente, ele
se coaduna perfeitamente com as últimas resoluções. Se nós tomarmos, por exemplo, o registro de candidatura, né, está lá, tanto nas DRAPs, o partido com a obrigação de trazer no preenchimento da DRAP a sua expressa concordância com o eletrônico, o registro do candidato, do mesmo modo, também no elenco do preenchimento que deve ser feito na candidatura, ele tem também que já a expressa anuência com o mural, e também, eventualmente, se o candidato não for elencado pelo partido, ainda que escolhido, na candidatura individual, após as listas serem apresentadas, igualmente, o preenchimento vem lá com a obrigatoriedade do reconhecimento e da assunção de exame e da admissão da intimação pelo mural eletrônico. Então, eu acho que é extremamente atual, importante e vem ao encontro da buscada efetividade em todo o processo. Eu, na verdade, levantei só algumas dúvidas que eu realmente eu fiz uma anotação no parágrafo 3º do artigo 12, na hipótese da indisponibilidade do aplicativo do WhatsApp Messenger ou do sistema corporativo do e-mail do TRE-RS, as comunicações eletrônicas serão efetuadas em caso de urgência por meio de plataforma de mensagem instantânea ou endereço de e-mail alternativo a serem oportunamente divulgados no sítio oficial do TRE-RS na internet. E eu me fiquei um pouco preocupado porque me lembro que em anteriores pleitos, em que eu tive a honra também de estar integrando a corte, no interior, quando a internet eventualmente apresentava algum problema, nós tivemos N situações que os advogados, para salvarem o prazo, acabaram correndo e protocolando, e o doutor Rogério vai lembrar disso e me ajudar a esclarecer o tema, protocolando junto ao TRE e não na comarca de origem, aonde deveria ter sido protocolado. E quando eu fiz a leitura do texto, eu vi isto a serem oportunamente divulgados no site oficial TRE-RS na internet, e a minha pergunta foi esta: a referência no sítio oficial do TRE-RS na internet é destinada apenas ao TRE ou alberga também as comarcas do interior, ou seja, todas as zonas eleitorais do Estado? Isto é, vale para o TRE, vale também, esta informação é genérica, ela compreende todas, e eu, então, nesta indagação, e confesso a minha dúvida, eu pensei neste sentido, no intuito de colaborar. Se não estiverem aí incluídas, acho de bom tom que também sejam disponibilizados os e-mails alternativos de cada comarca ou zona eleitorais, como reza o texto, talvez incluindo na redação, no site oficial do TRE, na internet e ou zona eleitoral e ou em cada comarca, salvo equívoco meu, em que aquela informação seja uniforme para qualquer comarca, incluindo o TRE, porque nós estamos enfrentando uma eleição municipal que, evidentemente, envolve todo o Estado. Esta foi uma das questões que eu realmente me indagou. A outra questão que eu achei importantíssima, o desembargador Armínio gentilmente já trouxe a solução, é que os advogados estavam sendo excluídos em determinado momento da intimação regular, e eu fiquei temeroso realmente com a possibilidade de que fosse tolhido o exercício profissional e viéssemos a enfrentar uma quebra do princípio, evidentemente, do devido processo legal, né, da dialeticidade, enfim, de que realmente pudessem a atuação ser eficiente do advogado na defesa do seu cliente. E com relação à questão do tempo da intimação pelo mural, eu só gostaria de ponderar que, na minha ideia, né, e isto o novo processo está aí cada vez mais acentuando, que o órgão inferior deve, em regra, se conformar com as determinações do órgão superior.
E eu fiquei refletindo e fiz isto ontem e hoje, bem cedo, com o chimarrão, quando dei a minha leitura final nesta proposição, no sentido de que, se talvez não fosse muito oportuno o nosso TRE ser o protagonista, estabelecer, quem sabe, a vantagem da proposição a que se estenda realmente o mural até a finalização da prestação de contas, que eu anotei, ou seja, ao invés de valer, de vigir até dezembro, vigoraria até fevereiro. Então, o nosso tribunal, num primeiro momento, estaria em conformidade à determinação do TSE, mas imediatamente faria, evidentemente, uma consulta com exposição de motivos, mostrando a vantagem disto e, quiçá, poderíamos ser nós, do TRE do Rio Grande do Sul, protagonistas e estender isto, dada a importância, a vantagem e a eficácia na celeridade da prestação jurisdicional em relação à rápida e eficaz intimação das partes, e, quem sabe, o próprio TSE se conscientizaria disso e estenderia ao Brasil inteiro a partir de uma proposição do TRE gaúcho, que realmente tem a sua expressão muito considerada no cenário nacional. No mais, eram pequenas questões, né, de colocação do texto que eu deixei ali lançado como contribuição. Então, estas eram as tentativas de contribuição que eu gostaria de ter feito. Muito obrigado. Essa questão da terceira e a proposta ou referência do desembargador Silvio, ela me parece que está agora incorporada no texto. Claro, podemos até votar em votação a proposta do desembargador Silvio, mas eu acho que ela não contraria a nova redação. E a nova redação, que seria mantermos até fevereiro, enquanto houver a prestação de contas, mas excluída a sentença, porque ali é que me parece que poderia haver uma eventual alegação de nulidade. Me parece, então, que essa nova redação ela vem ao encontro do que o desembargador Silvio suscita, do que eu também havia suscitado aos colegas no áudio, e parece que já conta com a anuência, com a concordância do desembargador Armínio. Presidente, eu acho que o desembargador Silvio colocou muito bem o papel de protagonismo, né? E eu cada vez mais admiro o desembargador Silvio. Quem ignora, fui vice-presidente do Tribunal de Justiça, fui presidente depois, mas na vice-presidência nós tínhamos um problema na distribuição, que era a autuação dos processos. Pode parecer incrível, mas um agravo de instrumento usualmente levava quase uma semana para ser autuado. É verdade. Quem advogou conhece bem esse problema. E a nossa diretora, a doutora Maria Tereza, sempre muito eficiente. Por quê? Porque tinha que fazer folha a folha, tirar, capear, vamos usar a expressão, grampear. Isso levava uma semana para autuar um agravo de instrumento, em média, para pôr aquela capa do Tribunal de Justiça. Custo e trabalho. E o que eu fiz? Determinei que apenas que se colocasse a etiqueta, não precisando mais capear, com a capa nova, que tinha que desfazer todos os autos, paginar de novo, só a etiqueta. Com isso aí, ganhamos uma semana, né, no giro dos agravos de instrumento e liberamos cerca de 30 funcionários. E comentei isso com o ministro Jobim, né, um amigo lá de Santa Maria, terra do desembargador Mafini. Ele adotou isso no Supremo. Adotou essa mesma expediente. Nós temos que ser protagonistas, temos que olhar para frente. Apenas porque não vale a pena polemizar por uma questão menor e diminuir o brilho de um trabalho, uma questão absolutamente menor, porque, como diz o desembargador Silvio, eu acho que até lá é bem provável que o TSE ajuste, não é? Esse descompasso que se deu entre a diplomação e a prestação de contas. Então, não vale a pena polemizar. O melhor era como estava.
Mas, de qualquer maneira, desembargador Silva, o melhor é não polemizar por uma questão absolutamente secundária. Presidente. Tenho a impressão que... Presidente. Sim, agora, eu tenho a impressão que essa questão já está bastante esclarecida e Eu me inscrevo, senhor presidente. Hã? Eu me inscrevo, senhor presidente, mas que o Sim, doutor claro. desembargador Fraga acho que pediu antes a palavra. Não, vamos seguir a ordem, vamos seguir a ordem. Depois eu me manifesto. Desembargador Mafini. E essa questão me parece que agora, com essa alteração que se inseriu no projeto, na minuta de resolução, acho que resolve. Mas, de qualquer forma, vamos ainda ouvir os demais colegas e depois colocamos em votação. Mas acho que a questão está bastante já sedimentada, salvo, evidentemente, a manifestação dos colegas que ainda vão se manifestar. Então, temos aqui escrito doutor Fraga, desembargador Fraga, depois o desembargador Mafini, o desembargador Gustavo vai se manifestar também, desembargador Gustavo? Não, presidente, em função dos acréscimos trazidos, eu retiro meu pedido de manifestação. Perfeito. Desembargador Fraga, então, com a palavra. Presidente, eu posso aguardar o desembargador Mafini pela ordem aqui, que estamos seguindo o julgamento, não me importa. Né? Tá bem. Desembargador Mafini, então, por gentileza. Senhor presidente, eu não posso deixar de começar minha breve manifestação endereçando os mais elevados encômios a todos os que, de algum modo, contribuíram para esse belíssimo trabalho que vai ser, de alguma forma, adotado pela Corte. Na verdade, eu me inscrevi para fazer duas manifestações, a primeira das quais relacionada àquela preocupação do desembargador Silva no tocante ao artigo 12, parágrafo 3º. Eu também me recordo daquelas situações dos protocolos, né, eu diria assim, apavorados na Corte, mas eu acho que a redação deixa claro que o que o site vai fazer é indicar o e-mail correto, e não propriamente que o site vá, ou que o endereçamento é isso. Então, assim, eu até relendo o texto a partir das suas preocupações, é o tipo de dúvida que pode surgir, nós temos que minimizar as chances de dúvida, mas a redação ali, ela é relativamente clara no sentido de que o site oficial do TRE fará é indicar o e-mail a ser utilizado e, evidentemente, ao fazê-lo, teremos de indicar o e-mail, ou a Corte terá de indicar o e-mail de cada zona, de cada unidade, aonde haverá de se fazer o protocolo. Mas, na verdade, a minha principal razão de pedir a palavra, senhor presidente, é o seguinte: eu acho que essa Corte é precursora, eu não vislumbro nenhum problema de que esse tipo de norma seja diversa da norma do TSE. Na minha concepção, isso emerge, dentre outras coisas, do artigo, das vicissitudes próprias do processo eleitoral e do artigo 99, talvez o próprio 96, mais o 96 da Constituição, que trata da autonomia do tribunal. E, na verdade, a minha contribuição, senhor presidente, talvez vindo da advocacia, seja provocá-los por uma preocupação que me parece ser a preocupação que poderia ser utilizada por algum advogado ou por alguém que queira pleitear a nulidade. Qual seja, ou nós entendemos que o método da comunicação virtual por WhatsApp é válido para todos os atos, ou na medida em que nós segregarmos os atos para que só alguns deles sejam comunicados de tal ou qual forma, escancararemos, talvez, dúvidas sobre a viabilidade e a validade jurídica da comunicação de outro modo. Então, embora eu entenda a preocupação, embora eu entenda que estatisticamente talvez a divulgação de outro modo que não o WhatsApp das sentenças minimize a quantidade de incidências de dúvidas sobre o assunto, mas do ponto de vista material, ao indicar essa diferença, talvez nós estejamos nós mesmos fragilizando a sistemática que é a sistemática que, para mim, é absolutamente legítima. E aí eu invoco novamente a condição precursora do tribunal para talvez termos
a solução, que é a solução da redação original. Essa é uma leitura, é mais uma provocação, senhor presidente, assim, eu fico pensando o que suscitaria mais dúvidas, né? Eu acho que nós fracionarmos os atos processuais que podem e os que não podem ser como objeto de comunicação, talvez gere mais dúvidas do que a discussão que nós podemos travar legitimamente sobre a validade dessa comunicação, ainda que fora do período que o TSE reconhece. Só essa contribuição, senhor presidente, muito rápido. Desembargador Fraga. Senhor presidente, no último julgamento eu falei que a rede social corre e a legislação caminha ainda, que é passos largos. Né? Aqui eu tenho que bater palma à legislação. Né? Eu acho que a legislação eleitoral é uma das que mais avança nesse nosso mundo tão rápido. Né? Eu sinto um exemplo prático meu, eu trabalho bem no juizado torcedor. Esse tempo eu fiz uma audiência na sala de audiência no Fórum Central, o réu estava numa videoconferência em Cachoeirinha, e a testemunha em Sydney, na Austrália, e eu estava ouvindo ela para o Skype. Tudo isso gravado. Então, em 3 ambientes, o meu no Fórum Central do Porto Alegre, o réu em Cachoeirinha, no Fórum de Cachoeirinha, a testemunha em Sydney, na Austrália, e eu gravando tudo isso por Skype, e gravando no sistema nosso do tribunal, do Fórum. É uma coisa inovatória? Essa resolução traz inovações, é lógico. Que bom que as traga. Né? Nós temos uma situação de pandemia, os prazos escassos, né? São novidades, né? São eternas, não sabemos. Podemos readaptar a resolução amanhã, hoje, daqui uma semana, daqui um mês, podemos não readaptar nada, podemos ver que o TSE no segundo. Né? É lógico que é preocupante a questão do mural, né? É preocupante a citação do WhatsApp. Mas eu acho que o momento é este. Somos protagonistas? Somos. Vamos continuar sendo? Vamos continuar sendo. Me resta aqui dizer que eu apoio na totalidade a resolução, sabendo que ela não é eterna, que ela pode ser adaptada, talvez seja, repito, talvez não seja necessária a sua adaptação. Meus parabéns a quem trabalhou nela, meus parabéns à presidência, à vice-presidência, que encamparam essa resolução. E eu apoio, tenho total apoio. Meu total apoio, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. Presidente, me surgiu uma dúvida agora, presidente. O desembargador Fraga é no juizado do torcedor? Também. Mas e as demandas envolvendo o internacional, Vossa Excelência participa? Caro desembargador, o outro colega é o doutor Marco, né? Então há um equilíbrio de força. Né? Mas não vai baixar um aviãozinho. A minha imparcialidade é que alguém vai ter que trabalhar lá. Não, vai ser um limite para Com todo o respeito a ambos colegas do juizado do torcedor, eu acho que há um certo desequilíbrio nessa balança de sentimentos, porque, ao que eu saiba, o doutor Marco Aurélio Xavier é muito mais fanático que o doutor Roberto Fraga. Não, mas sem equilíbrio. Não, a imparcialidade é... Eles são membros da IVE, famosa IVE, parece que atua mais pesado. Até acredito que ele mantém a isenção, espero. Eu consulto se os colegas querem, alguns dos colegas mais querem se manifestar sobre o tema. Desembargador Thompson, desembargador Gustavo, já estão de acordo. Então, eu faço uma pergunta pontual ao desembargador Silvio, relativamente à primeira das proposições, porque as outras duas me parece que já estão... Só vamos excluir, doutor Rogério, a expressão dos advogados, né, na segunda proposição do desembargador Silvio, depois colocamos em votação. Mas, em relação à primeira, desembargador Silvio, do artigo ali do 12º, parágrafo 3º, Vossa Excelência quer fazer alguma proposta de votação, de alteração ao que consta na resolução, ou mantemos a resolução? Eu mais externei uma preocupação, presidente. Sim. Mais externei uma preocupação justamente porque fiquei muito inquieto com aquela, lembrando das situações anteriores, e o doutor Rogério pode me ajudar nisto, né, doutor? Lembra, né, doutor Rogério, das questões que surgiram? Então, a minha preocupação apenas é se esta redação, tal como posta, contemplaria também, porque, veja bem, o problema, a indisponibilidade do aplicativo
WhatsApp. Isto aqui alberga todo o Estado? É isto, doutor Rogério? É isso, desembargador. Desembargador Silvio, eu vou lhe responder, então. Nós temos uma única página do TRE na internet, e esta alcança todas as zonas eleitorais do Estado. E no anexo 3 da resolução constam todos os números de telefones e e-mails de todas as zonas e do tribunal, os quais estão igualmente disponíveis no site do TRE. O que Acabou. Sim. Maravilhoso. A informação do doutor Rafael, sempre atento aí. Maravilhoso. Então está resolvido. Era esta a minha inquietação. E a outra questão é aquela do E ou, né? Na questão que eu E essa aqui, desembargador Silvio, é o seguinte: a redação essa é própria da resolução do TSE, que está sendo refletida a minuta. E o termo sucessivamente, que consta ali, passa a ideia lógica de que não são alternativas ou cumulativas, e sim a utilização de um meio na falta de outro de forma sucessiva, conforme consta. Você copiou aqui o TSE. Está bem, aqui eu fiquei... Mas são muito oportunas as observações, muito oportunas. Como a expressão era "e", né, para evitar qualquer dubiedade, por isso eu resolvi sugerir também. O aditivo, né? O "e" é complicado. E aí todo o espírito é exatamente que seja uma ou outra. E aí, sucessivamente. Isso. Uma vai excluindo a outra, né? Por isso que eu entendi que o "ou" ficaria melhor ao invés do "e", né? Mas perfeito. A contribuição está externada, né? Se a redação está ótima, perfeito. E quero agradecer as observações de todos, muito oportunas. Bem, colegas, então, penso que já temos condições de colocar em votação a proposta. Essa questão que preocupava a todos relativamente à extensão do mural já está com a nova redação, né, doutor Rogério? Excluindo a sentença, a intimação de sentença nessa forma, né? E esclarecida a questão do artigo 12º, muito bem suscitada pelo eminente desembargador Silvio Ronaldo, e é como diz o desembargador Fraga, essas questões não transitam em julgado. Mas depois tivemos que ajustar essa resolução, sem dúvida que a Corte vai se reunir para eventuais ajustes, acréscimos, retificações, enfim, não são questões definitivas, né? Mas acho que realmente é um trabalho muito oportuno, né? Acho que o nosso diretor-geral, também o doutor Josemar, pode também fazer esse encaminhamento para os tribunais regionais eleitorais, né, como sugestão. Certamente também já estarão se adaptando à resolução do TSE, mas o nosso, se consultar, como disse o desembargador Silvio, é um trabalho que não deixa de ser protagonista. Bem, colegas, então, doutor Rogério, anotadas a proposição, esqueci de colocar, os colegas todos estão de acordo com a proposição do desembargador Armínio de voto de louvor à doutora Gabriela, ao doutor Rafael e aos colegas que participaram na corregedoria, estendido ao doutor Rogério Vargas e aqueles que eventualmente tenham efetivamente participado na proposição. Sei que a doutora Marília trouxe uma importante contribuição, então, com estando todos de acordo, fica, então, aprovada essa moção de louvor aos nossos qualificados servidores. Colegas, se me permite, presidente, só queria acrescentar, né, nas minhas críticas construtivas, que realmente é mais uma prova da alta qualificação do corpo funcional do nosso tribunal. Realmente, assim, foi uma delícia ler por 2 vezes o trabalho
e apreciar realmente a elegância de tudo que foi feito ali, e realmente com muita clareza. Eu quero, de público, cumprimentar o trabalho realmente e elogiar. Há 8 anos estou aqui e realmente é sempre renovada a qualificação dos serventuários deste tribunal. Meus cumprimentos de viva voz e de público pelo trabalho apresentado. Sem dúvida, tem toda a razão. Toda a razão. E eu penso que a manifestação do desembargador Silvio expressa o que todos nós sentimos em relação aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Bem, colegas, então, aprovada. Eu não estou conseguindo fechar aqui. Agora sim. Então, à unanimidade, aprovaram a resolução que receberá o número 347, de 25 de agosto dessa data, e que é uma resolução que adapta o tribunal e a comunicação ao nosso sistema momento, ou seja, nada mais atualizado do que esse meio de comunicação e de intimação. A nossa próxima reunião, colegas, é dia 1º de setembro, às 14 horas. Agora lembrei, talvez se faça ainda alguma mexida no calendário, mas, a princípio, é aquele encaminhado para os colegas. Tá? Nós teremos 12 sessões, é isso, doutor Rogério? Em setembro, 12 sessões. Temos a previsão do TSE que, a partir de outubro, novembro e dezembro, podemos ter 15 sessões, mas não sei se teremos data para ter 15 sessões. Não sei se teremos disponibilidade, né? Mas vamos tentar construir isso juntamente com o consenso e a possibilidade de todos. Então, próxima sessão, 1º de setembro, 14 horas. Agradeço a participação de todos, em especial a participação de todos na composição da resolução, seja na origem, na Corregedoria, na Secretaria Judiciária e agora nesse Tribunal Pleno, aprovando de modo unânime esta resolução, que, como eu disse, é moderna e atual para os nossos dias, não só de pandemia, mas de intensa participação da internet. Uma boa tarde a todos e bom trabalho. E até a próxima reunião de 1º de setembro. Boa tarde. Boa tarde. Até logo.